Nesse problema, a gente deve achar a ordem crescente dos números A, B e C. Para isso, primeiro eu vou considerar que esse valor que está elevado ao quadrado no A é muito próximo de uma dízima. Então eu vou olhar para ele e falar assim, esse 1,33333 de uma dízima periódica, tá? Que isso é uma dízima também, só que ela é limitada. Eu estou me imaginando que ele é muito próximo de 1,3333 e assim até o infinito. E eu vou usar esse valor para determinar uma expressão do A que seja uma fração, que seja um número racional, porque uma dízima periódica nesse formato tem como eu escrever uma fração que é chamada fração geratriz. Eu vou falar que meu x é esse 1,3333 e assim por diante. Se eu multiplicasse por 10 esse x, então eu vou colocar aqui em cima 10x, multiplicar por 10, anda com a vírgula uma casa, ia virar 13,333. E a vantagem de fazer isso é que se eu fizer uma subtração desses dois valores, a parte decimal é cancelada, porque a parte decimal está igual, 333 menos 333 dá zero. E aí nós teríamos 10x menos 1x são 9x, igual 13 menos 1, 12. O 9 está multiplicando, passa dividindo, então o x seria 12 nonos, que simplificadamente, por 3 aqui, isso dá 4 terços. O nosso A pode ser reescrito, então, como 4 terços ao quadrado. Que o 4 terços é a expressão do 1,333. Então fica 4 terços ao quadrado, são 16 nonos. Vou deixar isso aqui, a gente já vai compará-lo já já. O B está numa divisão, numa fração, só que a parte do denominador ali é uma dízima periódica. Então eu vou olhar para essa parte aqui, para esse denominador, eu vou falar que isso aqui é o meu B. Ah, desculpa, B não, meu Y. Ele é 0,252525. Como são duas casas que se repetem, dois dígitos, 2, 5, 2, 5, 2, 5 e assim por diante, eu devo multiplicar por 100 para andar a vírgula duas casas, para continuar 25, 25, 25, ao invés de 5, 2, 5, 2, 5, 2. O que eu tenho é sempre que deixar a parte decimal igual. Então, anda com a vírgula duas casas, eu fiquei com 25,252525. Novamente, vantagem de ter deixado assim é que se eu fizer uma subtração, a parte decimal é cancelada, já que é igual. E aí nós teremos 100 menos 1, 99y, igual 25 menos 0 são 25. O 99 passa dividindo, o y fica 25 sobre 99. Bom, mas isso é o valor do y, ou o valor do denominador. O b é 1 sobre isso, ou 1 sobre alguma coisa, 1 sobre y, é o inverso do y. Bom, se eu inverter essa fração, o que eu vou ter? O b é 99 sobre 25. Guardo aqui o b, já eu falo dele. O A estava aqui. O C é o mais chatão, porque ele tem raízes. O que eu vou ter que fazer? Uma manipulação algébrica. Se o C é isso, o que eu vou fazer? Toda vez que eu tenho uma equação, o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade verdadeira. Então, se eu elevar ao quadrado a esse lado, eu vou ter que elevar tudo isso ao quadrado. E aí nós teríamos que o C quadrado será... Entenda que aqui você tem um termo mais um outro termo. Então é como se eu tivesse um a mais b ao quadrado.
Isso é um produto notável. Desenvolvimento disso, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu fizer o quadrado do primeiro, isso aqui é o quadrado, vai ficar 7 mais 4 raiz de 3. Que o quadrado eliminou essa raiz. Além desse ao quadrado, vai ter também esse ao quadrado. Ok, vou escrevê-lo já aqui. Esse ao quadrado, o quadrado e a raiz se cancelam. Fica 7 menos 4 raiz de 3. Tiago, mas você pulou uma etapa. Na verdade, eu estou escrevendo numa ordem diferente. Você tem o quadrado primeiro, você tem o quadrado segundo, mas você também tem mais, porque aqui é uma soma, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E você vai multiplicar uma raiz por outra raiz. Quando você está fazendo multiplicação de duas raízes que são de mesmo índice, que aqui é a raiz quadrada aqui também, você pode juntar tudo dentro de uma mesma raiz, o produto. Então vai ficar esse que está dentro da raiz vezes esse que também está dentro da raiz, tudo dentro de uma raiz só. Então 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 7 mais 4 raiz de 3 multiplicando 7 menos 4 raiz de 3, que são os dois valores que ali estavam. Tudo isso dentro de uma raiz só. Isso será o c quadrado. Então agora vamos ver. Esse 4 raiz de 3 e esse menos 4 raiz de 3 se cancelam. Eu tenho 7 mais 7, sobram 14 dali. 14. Mais 2 vezes. E agora aqui dentro você tem um produto notável, porque você está multiplicando a soma de dois valores pela subtração dos mesmos dois valores. A mais B vezes A menos B fica A quadrado menos B quadrado. Então, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, tudo dentro da raiz. Quadrado primeiro, 49. Menos o quadrado do segundo. O 4 ao quadrado dá 16. E o raiz de 3 ao quadrado dá 3. 16 vezes 3 são 48. 49 menos 48 dá 1. Então, peraí, c quadrado vai ficar 14 mais 2 vezes 1, porque a raiz de 1 é 1 mesmo. C quadrado igual a 16. Então, o c é mais ou menos 4. Não, menos 4 não tem como ser. Por que não? Porque o c era uma raiz quadrada mais outra raiz quadrada. Nos números raízes quadradas são valores positivos, então o menos 4 não vale, só vale o 4. E agora, o que eu faço para comparar o A, o B e o C? Coloque tudo como fração. Ah, mas isso é uma fração. 4 sobre 1. Isso também já é uma fração. 99,25. E esse também, 16 nonos. Mas deixe numa fração que tenha o mesmo denominador. Então, para deixar o mesmo denominador, você vai fazer o mínimo múltiplo comum entre o 1, que é o que está aqui, dividindo o 4, o 25 e o 9. Isso dá 225. 225. 225 e 225. Quando eu quero deixar numa fração com um denominador diferente, tirei o mínimo, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 225 dividido por 9 vai dar 25 vezes 16. 25 vezes 16, se fosse 25 vezes 4, era 100. Vezes 4 de novo são 400. Esta expressão do A, 16 nonos, é o mesmo que 400, 225. É como se eu tivesse multiplicado em cima e embaixo por 25. Virou isso. Divido 225 por 25, dá 9. Vezes 99. 9 vezes 9, 81. Vão 8. 9 vezes 9, 81. Com 8.
89. Isso dá 891 sobre 225. É o mesmo que se eu tivesse chegado aqui, essa fração aqui, é pegar essa fração e multiplicar toda por 9, em cima e embaixo. Chego nisso. E o último, C, 225 dividido por 1, 225 vezes 4 seria 450, dobrado 900. Esse é o meu C. E aí sim, se todos os valores são frações com o mesmo denominador, basta agora que eu compare os numeradores. Quem é o menor deles? O 400. Depois, o 891 e, por último, o 900. Então, nós temos que a ordem crescente é A menor que B, menor que C. Tudo se restringia a transformar em frações com o mesmo denominador.